Arthur da Tapitanga pergunta para onde Maria Imaculada fugiu. Filó responde que não sabe. Ele, então, ordena ao empregado que vá atrás dela e afirma que é bom que ele retorne com Maria. Filó diz que, provavelmente, esqueceu de trancar a porta e Maria se aproveitou. Arthur da Tapitanga, então, manda Filó ir para o quarto e determina que ela só saia de lá quando ele autorizar. Maria continua correndo. Ricardo apresenta Cosme a Ascânio. Jairo pergunta se Ricardo e o amigo permanecerão com roupas quentes. Ricardo explica que, se chegar a Santana do Agreste sem a batina, terá problemas com a sua mãe. Jairo comenta que Perpétua seria capaz de deserdar Ricardo. Ascânio volta a Marinette e Ricardo continua conversando com Jairo, até que finalmente seguem viagem. Padre Mariano fica revoltado ao saber o que Perpétua está fazendo com a Carol. A jovem afirma que não guarda rancor de ninguém e pede ao padre que não faça nada. Ele, então, ordena que ela vá até a mercearia de Terto e que o espere por lá. Dona Milu e Carmosina percebem que Carol está há muito tempo conversando com o padre. Quando ele finalmente sai da igreja, elas notam que ele está nervoso. No bar, os amigos perguntam a Osnar se ele descobriu o que está acontecendo com Carol. E ele responde que esqueceu o assunto. Ao ver Modesto, Osnar debocha dele. E Amintas diz que Modesto Pires está morrendo de medo. Em casa, Perpétua afirma que a preocupação das amigas é infundada. Elas comentam que Carol pode ter contado tudo ao padre. Perpétua, então, diz que Carol não teria tamanha coragem. Quando está saindo, percebe o filho escutando atrás da porta e o manda correr. Enquanto o trio conversa novamente com Carol, o padre chega e Perpétua tenta desconversar. Ela afirma ter a consciência limpa. O padre declara que elas só estarão com a consciência tranquila após ele finalizar o que foi fazer na casa de Perpétua. Peto convida Sabino para ir à beira do rio. O amigo pergunta se Perpétua permitirá. Peto responde que sua mãe está atolada de afazeres, devido ao retorno de Ricardo. Sabino concorda e eles vão. Na cidade, observam Perpétua, Sinira e Amorzinho indo com o padre Mariano até a mercearia. Chegando lá, Perpétua, em tom de soberba, autoriza o dono da mercearia a vender mercadorias para Carol. Na igreja, Perpétua pergunta se o padre irá ouvi-la em confissão. Ele inicialmente nega, mas em consideração a Ricardo, aceita ouvir Perpétua. A Marinette de Jairo novamente para. Ascânio conta a Ricardo e a Cosme seus planos para Santana do Agreste. Ricardo diz a Cosme que ele irá gostar muito da cidade, pois não há lugar mais bonito. Modesto vai até a casa de Carol e comenta os acontecimentos envolvendo Perpétua e o padre. Ele fica feliz ao notar que Carol finalmente abasteceu a despensa e a convida para o quarto. Após escutar Perpétua, o padre diz que ela não pode errar até o próximo dia. Perpétua declara que não comete erros. Maria observa o empregado de Arthur da Tapitanga passar enquanto está em cima de uma árvore. Aos berros, Arthur da Tapitanga chama por Filó e pergunta onde está o seu chapéu. Ela aponta para a cabeça do coronel, mostrando que está lá. Ele, então, a manda novamente para o quarto. Sabino percebe que Peto está indo longe demais. Contudo, o amigo não dá importância e continua andando. Jairo não consegue consertar a Marinette e Ricardo chama Cosme para seguirem a pé, dizendo que conhece um atalho. Cosme prefere esperar e Ricardo parte sozinho. Peto e Sabino avistam Ricardo nadando no rio. Peto decide pegar as roupas do irmão. Timóteo vai à casa de Tonha e reclama que Elisa vive no mundo da lua, só quer saber de luxos e não responde quando chamada. Tonha promete ir à casa deles e trazer Elisa de volta à realidade. O genro comenta que teme que a sua esposa fique definitivamente perdida nesse mundo de revistas. A Marinette de Jairo volta a funcionar e eles retomam a viagem. Cansado de tanto andar, Ricardo acaba dormindo, enquanto Maria Imaculada o observa. Quando a Marinette de Jairo finalmente chega ao Agreste, os amigos de Ascânio perguntam por Helena. Ele responde que, quando a dor passar, contará tudo. Ao perceber que o filho não chegou junto com os demais passageiros, Perpétua questiona Cosme sobre Ricardo. Ele explica que Ricardo preferiu seguir a pé. Perpétua se desespera, acreditando que algo ruim aconteceu.
Maria Imaculada, contra sua vontade, retorna à casa de Arthur da Tapitanga. Lá, ele ordena que a castiguem, mas que antes lhe deem algo para comer. Maria decide se alimentar, afirmando que quer estar forte para enfrentar o coronel. Filó percebe uma mudança na jovem e pergunta o que aconteceu. Maria, em forma de história, conta que viu Ricardo. Perpétua e as amigas oram por Ricardo. Tonha vai até a casa de Elisa e tenta trazer a filha para a realidade. No bar, Ascânio relata o ocorrido com Helena. No final, Ascânio e Osnar andam bêbados pela rua. Ao urinar, Osnar vê a mulher de branco. Quando retorna a Ascânio, desmaia de bêbado. Ascânio e outro homem levam Osnar à pensão. Para ajudá-lo, Carmosina tira suas roupas sujas, mas, ao vê-lo completamente nu, grita pela sua mãe, que rapidamente tira a filha do quarto. Ascânio chega em casa e encontra Rafa à sua espera. A empregada diz que a aguardava para saber se ele precisaria de algo. Ele a manda dormir e sobe para o seu quarto, onde atira o quadro de Helena na parede. Juracir comenta com Marcolino Pitombo que sente pena de Ascânio por tudo que está passando. Modesto afirma que Ascânio perdeu credibilidade com a história de Helena e diz que, em uma disputa pela prefeitura, o adversário poderia alegar que ele não soube nem administrar a sua esposa. Modesto então chama a esposa para ficar com ele. Ela então diz que está com enxaqueca. Maria Imaculada continua pensando em Ricardo. Perpétua ora pelo filho e manda Cosme e Peto dormirem. Na praça, as mulheres da Casa da Luz Vermelha avistam Ricardo nu e vão ao seu encontro. Ao perceber quem são as mulheres que o estão perseguindo, Ricardo foge. Timóteo acredita que Ricardo não quer voltar para casa, pois Perpétua deseja que o filho chegue à cidade de Batina. Enquanto fala, Timóteo percebe Elisa estranha e pergunta o que a esposa tem. Ela se revolta e vai pintar os cabelos. Timóteo então diz que se fosse o Ricardo, não voltaria mais para casa. Bafo de Bode vê Ricardo correndo pela praça e diz que nunca viu o homem de traseiro branco. Zé Esteves afirma que a sua mulher está gastando vela à toa. Tonha explica que está acendendo vela para Elisa e Ricardo. Zé então a chama para ir dormir, mas Tonha se recusa, dizendo que vai ficar pensando na vida. O marido apaga as velas e comenta que ela pensará melhor no escuro. Sinira vê Ricardo nu e começa a tremer. Perpétua manda a amiga ir embora. Ricardo finalmente chega à casa da mãe, que pergunta onde está a batina do filho. Ele responde que explicará depois e que precisa tomar um banho. Perpétua vai agradecer pelas suas preces terem sido ouvidas. No dia seguinte, a cidade inteira vê a batina de Ricardo no poste e se pergunta a quem pertence. Padre Mariano afirma que não é dele. Perpétua chega e diz que é do filho. Todos riem e, após mandar Peto pegar a batina no poste, Perpétua chama os moradores de fofoqueiros e vai embora. Arthur da Tapitanga e Padre Mariano pedem uma explicação para Ricardo, que diz não saber o que aconteceu. Seu Perica vai à casa de Carol e pergunta se ela quer uma carona de lancha para fazer compras. Ela responde que não precisa. Ele questiona o motivo dela ainda não ter feito compras. Carol explica que as suas compras chegaram de canoa e que tem mantimentos para um mês. Na pensão, Carmosina acorda Timóteo. Ele não entende nada e pergunta quem tirou a sua roupa. Carmosina explica que Ascânio, junto com Leôncio, o levou até lá. E finaliza dizendo que foi ela quem tirou a roupa de Osnar. Ele brinca, perguntando se ela não se aproveitou dele. Carmosina chama-o de ingrato e vai embora. Ascânio manda a Rafa limpar toda a sujeira e jogar a foto de Helena no lixo. Ela demonstra compaixão e afirma que ele não deveria fazer isso com a esposa. Ele responde que está solteiro, que saiu muito triste do casamento, mas que se recuperará. Ascânio vai à prefeitura e conversa com Arthur da Tapitanga, que concorda com ele e diz entender muito bem o que é um casamento. Ascânio comenta que, pelo menos, a falecida esposa de Arthur lhe deu um filho. Ao ouvir o nome do filho, Arthur começa a soluçar, dizendo que já faz 10 anos que o filho não dá notícias e que só aparecerá no seu enterro. Ascânio lhe oferece água e o acalma. Na pensão, Osnar pergunta por Carmosina. Dona Milu responde que a filha saiu emburrada do quarto e questiona o que aconteceu. Osnar diz que fez uma brincadeira e Carmosina pode não ter gostado. Ele então decide falar com ela. Enquanto isso, todos comentam na mesa. No quarto, Osnar conversa com Carmosina, dizendo que jamais a desrespeitaria, pois gosta muito dela. Após ele sair, Dona Milu entra e Carmosina chora, dizendo que queria ter uma família.
Sinira e Amorzinho comentam com Perpétua sobre Carmosina ter tirado a roupa de Osnar. Perpétua diz que ela se aproveitou dele. Peto chega e pergunta do que a mãe está falando. Ela desconversa e manda o filho tomar café. Depois que ele sai, Perpétua pede às amigas que parem de falar no assunto. No bar, Osnar se irrita ao ver Charlita e Amintas fazerem piadas com Carmosina e exige respeito. Na igreja, Ricardo conversa com o padre Mariano, dizendo que as pessoas só pensam em besteiras. O padre pergunta o que o filho de Perpétua pensa. Ricardo diz que só pensa em sua vocação, mas que, embora tente fugir de pensamentos impuros, parece que o coisa ruim os envia. Ele afirma que se sente envergonhado quando isso acontece. Padre Mariano pergunta a Ricardo se ele realmente quer ser padre. Ricardo responde que não tem opção de não ser. Perpétua comenta que muitas pessoas têm inveja e duvidam da vocação do filho, mas que, apesar de tudo, a primeira coisa que ele fez ao amanhecer foi ir à igreja. Ela vai até o retrato do seu falecido marido e agradece pelas alegrias que ele lhe proporcionou. Na praia, Juracir vê Carol e rapidamente chama Aida e Letícia para irem embora. Elas não entendem, mas Juracir garante que um dia entenderão. Ricardo fica bravo ao ouvir o irmão falar sobre Carol e dizer besteiras. Cosme diz que esse não é o assunto para garotos como Peto. O filho mais novo de Perpétua garante a Sabino que quando for rico e adulto, também terá uma teuda e manteuda. Filó diz a Arthur que Maria Imaculada está comendo bem e não está mais fazendo birras. Ele manda que ela pese Maria para ver se ela engordou. Imaculada conta de forma lúdica como viu Ricardo e acredita que ele irá salvá-la. Ao ver Ricardo passar, Carmosina comenta com a mãe que ele está diferente. Dona Milu diz que da última vez que viram o Ricardo, ele ainda era jovem, mas agora já é um homem. No bar, Amintas, Osnar e Charlita comentam que Peto está pensando em besteiras por andar com Sabino. Osnar se opõe, dizendo que para tudo há um momento certo, mas garante que, ao atingir a idade, será o primeiro a pagar a noitada para ele. Elisa ouve rádio enquanto a mãe pede que pare e veja o que Timóteo quer. No quarto, Elisa pede uma prova de amor. Timóteo diz que não tem dinheiro para presentes, mas ela afirma que só deseja um beijo. Ele lhe dá um beijo no rosto e vai embora, deixando-a decepcionada. Ascânio comenta com Modesto que, nos últimos dias, a sua vida mudou, mas pelo menos deu tempo para Modesto pensar no apoio ao complexo turístico. Modesto diz que o projeto prejudicará o seu negócio e os turistas o chamam de poluidor. Ele apoia Ascânio, mas não poderá contribuir. No bar, Dário elogia a atitude de Modesto e pede que Ascânio deixe Santana do Agreste como está. Ascânio afirma que não pode ignorar o atraso da cidade. Junto com Carmosina, ele vai receber a Marinette de Jairo. Ela entrega a ele uma carta da hidrelétrica e pergunta se finalmente a cidade terá luz. Ele, triste, diz que a resposta foi negativa. Dário comenta com Laura que, às vezes, perde a paciência com Ascânio. Ela o convida a ir à praia. Ele recusa e diz que vai estudar um mapa, mas pede que ela tenha cuidado. Ascânio pergunta a Marcolino Pitombo a melhor forma de levar luz ao Agreste. O advogado responde que ele precisa de um padrinho poderoso. Na praia, Laura vê algo estranho e grita.